Deputado, o senhor foi o autor aí da PEC lá em 93 que pedia a redução da maioridade penal. Queria primeiro perguntar para o senhor o que o senhor achou da aprovação no formato que foi feito com as alterações propostas pelo Jutahy. Olha, eu acho que o debate foi muito importante. Ela ficou aqui 22 anos na gaveta. Agora saiu o presidente Eduardo Cunha colocou e criou uma comissão, foi aprovada. E nós, desde que nós colocamos, nenhuma visão no momento é de prejudicar o menor, mas de salvá-lo. Porque a capa da lei que protege na atual legislação, ela induz ele a ser um criminoso, sabe que não vai acontecer nada com ele. A hora que ele souber que tem uma barreira, vai diminuir. É o que nós desejamos. Quando se fala que na população carcerária nossa é a quarta do mundo, por quê? O menor vai praticando crimes. Um dia ele completa 18 anos. Do 16 para 18 são 2 anos. Às vezes uns com 17, quase 18 anos pratica crime. Então, resultado, pulou o degrau dos 18 anos, a lei pega e ele vai então sofrer as consequências de uma grande população carcerária. Mas se barra ele lá na frente, ele evita. Tem casos de menores aqui com 17 homicídios. Se ele praticasse o primeiro e fosse retirado, então ele praticaria o segundo e os demais. Outro aspecto também que ele tem que levar em consideração é que a falta, o policial hoje, ele tem receio de interpelar um menor. Porque se ele tiver que usar de força para detê-lo, colocaria qualquer pequena lesão, ele é processado. E como a Constituição dizia que é imputável, não era crime. O pessoal, o povo não entende. Ele cometeu um crime violento, chegou na delegacia, o delegado liberou. Por quê? Ele não é criminoso. Se não é criminoso, não pode ficar na cadeia. Agora vai pensar diferente. Agora, você tem que pensar que a maioria dos crimes não são os 16, os 17, os 18. O caso citado pelo Santos Júnior, aqui no Gama, o menor sabia que no outro dia ele ia completar 18 anos, ele tinha uma rixa lá, pegou e matou a namorada com 2 tiros na cabeça. Já vai ser internado 3 anos, se fosse no outro dia, pegava 30 anos de cadeia. Esse tipo que eu acho que vai melhorar. Agora, o ECA é fundamental, mas tem que botar ele para funcionar. O governo tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que o ECA funcione dos 12 aos 16. Porque se o ECA funcionar recuperando os menores, essas coisas, nos 16 já não tem criminoso, vai diminuir muito. Essa proteção não poderia ser feita com os jovens dos 16 aos 18? Mas hoje já é e não funciona. Por que não funciona? É porque não funciona. Então não é melhor o governo investir mais nessa faixa, que é uma faixa mais maleável, muito mais jovem, é o infanto juvenil. É o infanto juvenil. Ele então, a mesclagem de passar da criança para o adolescente. Já o outro é do adolescente para adulto. Então a diferença é essa. Então se o governo investir na educação dos jovens dos 12 aos 16, dos 16 não vamos ter mais criminosos. Ou vai diminuir muito. Pois é, o senhor não acha que os marginais vão aliciar menores de 16 anos a partir de agora? Eu acredito mais difícil. Mais difícil. Por quê? Por que o senhor acha que é mais difícil? Porque se você tiver um trabalho do MECA, como foi falado aqui, para investir mais no menor, então você vai evitar que esse menor fique marginalizando-se e vai estudar. Vai ter que facilitar os ensinos profissionalizantes, tem que desburocratizar a assistência social, que é burocratizada. E o governo hoje que mais defendeu contra a emenda, é o governo PT, estão há 12 anos no poder, não fizeram nada pelo ECA, não fizeram nenhuma melhoria. Então tem que ser feito. Ninguém quer botar menor. E não era a melhor solução agora, deputado? Melhor é o seguinte, você tem que entender uma coisa. Lá no 1900, na época do Carandiru, a TV Globo fez uma enquete entre os condenados lá. Procuraram o seguinte, se houvesse pena de morte. 88% respondeu que não teria praticado o crime. Não é isso que eu quero seguir parando. Quer dizer, se o menor hoje, sabendo, não, se eu praticar um crime agora, eu estou enquadrado em uma lei de responsabilidade penal. Então ele vai pensar 2 vezes. Não vai fazer a loucura que está sendo feita hoje. Porque na medida em que a lei foi uma capa para protegê-lo, ela estimulou ele a ser um bandido. Agora, vai diminuir? Vai diminuir.
tenho certeza. Vai acabar? Não vai acabar, mas vai diminuir. Agora, o que esses outros aspectos que foram tratados aí em relação à exploração sexual de meninas a partir dos Mas já 16 anos? hoje. Mas legalmente, deputado? Não é legal, nem outro vai ser legal. A lei complementar que vai regulamentar, e nosso pensamento é esse, ela vai dizer, por exemplo, qual tipo de crimes que poderá ser então levar para uma prisão, qual condenação, qual outro que o juiz pode até lá absolver e mandar para casa na hora. Agora, só que ele é reincidente, hoje não é reincidente. O menor pratica 8, 10 crimes aqui e não aconteceu nada. 18 anos passa a borracha. Agora, se ele for agora, ele vai pro rol dos culpados e vai ser reincidente. Se ele praticar mais um, tem um agravante. E no regra, aqui na menor hoje, não tem agravante. Ele pratica um crime, 2, 3, 4, 5, 6, então ele se vicia a praticar crime pela impunidade que a legislação lhe dá. É que mudar o conceito, ele vai pensar duas vezes. Então eu penso, na minha concepção, e quando nós colocamos a emenda, o Brasil era outro. O Brasil de 93 para cá, a evolução no meio de comunicação, hoje é internet, é tudo, é computador. Naquele tempo, para comprar um computadorzinho era dificuldade. Hoje virou, massificou. Não vem me dizer que o menor hoje não tem consciência do que ele está fazendo. Tem. O que mudou em relação ao menor lá de 93? Mas naquele tempo era mais difícil, né? Hoje o meio de comunicação que eu faço, essa comunicação social, através de Facebook, de Twitter, de site, eles se comunicam muito facilmente. E não tinha aquilo naquela época. Em 1940, quando Getúlio Vargas impôs o Código Penal, pior ainda. Naquele tempo, menor de 18 anos, a mãe ia arrumar namorada para ele. Ele ia namorar, ele não arrumava. Era completamente contrário. Mas esse negócio de dizer que vai, outra nação, por que não vai em Cuba? Por que não vai nesse país socialista que eles tanto defendem? Porque lá, quanta gente foi um paredão lá no Fidel Castro, sem julgamento e fuzilados? Lá pode. Agora, há países desenvolvidos fora da esfera socialista que também tem a maioridade dos 18, né? Não, mas ele já pune a partir, como foi falado aí, estatística, a própria TV Bandeirante hoje publicou ontem, em alguns estados, países de 12 anos, 14, outros de 14, e tudo já tem punição. O senhor não acha que o Brasil está indo na contramão? Não, eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem que ficar nos 16. Porque 16, por que 16? Quando eu apresentei, eu fui muito questionado. Até o José Genuíno, na época era o líder do PT, ele me questionou muito. Por que 16? Porque nós aprovamos dizendo que ele já pode votar, que ele tem conhecimento e sabe discernir a situação política e econômica do país. Olha, se nós já achamos, e é verdade. Então vai discutir com o menor de 16, 17 anos, é problema de conhecimento. O meio de comunicação joga nas mãos dele ali, então ele já pode. Né? Então, de repente, ali, 1 milhão de jovens, muda o quadro do Brasil, ele já não é um presidente da República. O senhor falou que acredita que não vai acabar com o crime, mas que vai diminuir. O que o senhor acha que tem que ser feito para acabar com o crime? Acabar o crime desde o começo do mundo, parece que Caim matou Abel. O crime é uma índole muito tremenda que a pessoa traz. Agora, você não acabar com o crime, você não vai. Agora, não imputar a penalização do crime, que é horrível. E o senhor não acha que vai aumentar a violência no trânsito com esses meninos podendo dirigir? Quem diz que ele pode dirigir, a lei pode regulamentar. Aí é que eu estou dizendo, a lei complementar vai dizer. Ele é imputável, tudo bem, então, mas de 16, 18 anos é proibido dirigir, não pode. Vai manter uma disciplina de comportamento social. Mas hoje já vive assim, né? Hoje a orgia da juventude é violenta. O senhor está feliz com essa aprovação? Não é que eu estou feliz, eu acho que a gente espera que uma colaboração feita numa época, que hoje, com esse tempo todo, ressuscitaram e foi votado. Hoje ali houve algumas doações, por exemplo, quando o deputado citou que até o número, o líder do governo, Orlando, disse lá o seguinte, que até o número dela é estelionato 171. Estelionato foi eleição de 14.